tudo bem? Quarto ano, como é que vocês estão? E aí, vamos iniciar mais uma semana de aula, mais um dia de atividades. Hoje, segunda aula de ciências. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, ainda é o mesmo. Mas antes da gente iniciar, vamos pedir proteção, Papai do Céu, né? Estamos iniciando a semana de atividades. Então, vamos pedir para que Deus abençoe nossa vida, nossa família, nossa escola, nossos estudos, né? Nós precisamos de Papai do Céu para que Ele dê sabedoria, para que a gente consiga realizar nossas atividades e pedir proteção e saúde para nós e para o mundo inteiro, né? A gente está vendo o que está acontecendo, então precisamos que Papai do Céu ajude todos nós. E agradecer, né, pelo dom da vida, agradecer por estarmos aqui e ter saúde. Então vamos fechar os nossos olhinhos e pedir a Papai do Céu para que Ele abençoe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, agradecer, pedir muita proteção a Deus. Vamos continuar. O assunto de ciências ainda é na terceira unidade, transformação de materiais. As páginas serão 96, 97, 98 e 99. Então, aqui teremos explicações e exercícios, certo? A primeira página, na página 96, está falando sobre mudanças de estado físico dos materiais. Então, aqui está utilizando um exemplo da vela, né? A vela formada por parafina e um pavio. A gente vai observar ela acesa ao longo do tempo. Então, ela está lá queimando e vamos observar a mudança, a transformação que ocorre com a vela. Então, isso aí é onde os materiais passam de um estado físico para o outro, causando diferentes fatores com a variação do tempo. Então, vai ser observado a mudança e a variação do tempo. Quando a parafina cede calor para o ambiente e a sua temperatura diminui, ela volta ao estado físico sólido. Essa passagem do estado líquido para o estado sólido é chamada de solidificação. Então, está aqui o exemplo da vela. E no primeiro quesito, você vai responder: a situação apresentada acima apresenta uma transformação reversível. Ela pode voltar ao seu estado anterior, ou irreversível, que não poderá voltar ao seu estado anterior, certo? Então, você vai marcar se é o 1 ou se é o 2, certo? Qual desses dois quadrinhos está correto? Bom, agora, na página 97, está aqui uma experiência feita com gelo. Então, aqui é uma situação no nosso dia a dia, né? Podemos observar diversas situações em que ocorre mudança de estado físico. Veja alguma delas. Então, a gente está observando a casa, aqui a cozinha. Murilo retirou alguns cubos de gelo de dentro de uma forma e os colocou em outro recipiente, deixando sobre a pia. Após certo tempo, os cubos de gelo derreteram, transformando-se em água no estado líquido. Essa situação caracteriza a fusão. Então, era gelo e depois que dissolveu, virou água, virou líquido. Então, aí chamamos de fusão, certo? Essa transformação. A segunda situação: Murilo colocou a água filtrada na forma de gelo. Após algumas horas no congelador, a água passou do estado líquido para o estado sólido, caracterizando a solidificação. Então, aqui já é outro exemplo invertido, né?
Está mostrando que primeiro ele colocou a água, observando que ele usou água filtrada, né? Porque com gelo vamos utilizar o quê? Para fazer sucos, algum tipo de bebida, então precisamos que a água seja filtrada. Então a gente está observando que ele está usando a água filtrada para colocar gelo, para formar gelo. Então ele usa as forminhas e leva ao congelador. Depois de líquido, vai se tornar sólido. Então estava água e vai virar gelo. Então essa transformação é caracterizada de solidificação, certo? Então aí tem essas duas situações e na primeira página tem outra situação também, né? Que a gente viu que é a fusão. Então a fusão, a solidificação, certo? Bom, aqui na página 98 vamos ter duas situações. Uma situação, vamos observar exemplo de vaporização na situação 3 e na situação 4, exemplo de condensação. Como assim? Quando um material passa do estado líquido para o estado gasoso, ocorre a vaporização. Então vai acontecer aqui com arroz, nessa terceira situação, quando a mãe de Murilo coloca a água no fogo, né, uma panela, e leva ao fogão. Então, durante alguns minutos após esse período, a água praticamente desaparece, restando o arroz cozido. Então, ela preparou o arroz, né? A gente coloca a água no arroz e depois vai sair ali a água, vai sumir a água, vai ficar apenas o arroz cozido. Então, isso aí é o processo de vaporização, passando do estado líquido para o estado gasoso. Na quarta situação, a gente vai observar o preparo do arroz. A mãe de Murilo vai colocar o quê? Vai destampar a panela e perceber que havia gotas de água na tampa. Isso ocorre porque a temperatura da tampa da panela era menor do que a temperatura da água no estado gasoso. Assim, ao entrar em contato com a tampa, o vapor de água, então o estado gasoso, se transformou em água no estado líquido, a chamada de condensação, certo? Então era gasoso, depois se tornou líquido, né? As gotinhas, né? Aquela temperatura modificou a tampa da panela, então ficou com aquelas gotinhas, certo? Então isso é chamado de condensação. Aqui embaixo vai explicar uma atividade, passando para a gente ver o passo a passo do esquema das mudanças do estado físico correspondente. Então, água no estado sólido. Água no estado sólido, aí vai ter a fusão, a vaporização, a solidificação, a condensação, do jeito que nós observamos aqui no exemplo, né? Que iniciou lá na página 96, que teve a primeira experiência, que foi com a vela, a segunda, na página 97, com o gelo, e na terceira tivemos o arroz cozido, né? Observamos ele das duas maneiras, certo? Então aqui é só para vocês observar. Só na primeira página, na página 96, que tem a questão da vela, que é para vocês responderem. Crianças, hoje será uma aula bem prática. Quero fazer uma experiência bem bacana sobre os estados físicos da água. Os estados físicos da água se dividem em líquido, sólido e gasoso. A água no estado líquido não possui forma própria. Outra curiosidade é que a quantidade de água não muda quando transferida de um local para outro. No caso do estado sólido, eu coloquei água líquida nessas forminhas de gelo no congelador. Elas congelaram e se tornaram sólidas. Elas são caracterizadas por possuir uma forma definida, como esses cubos de gelo. É importante saber que a água pura congela a temperatura de 0 graus, quando a pressão atmosférica é normal, ou seja, encontrada a nível do mar. Se pudéssemos enxergar as pequeniníssimas gotículas que compõem a água, notaríamos que estão bem juntas umas das outras. E nesse caso, faça uma pequena experiência. Veja que se colocarmos gelo na água, ela pode se congelar. Porém, se adicionarmos sal, ela não se congela. Veja, essa água salgada não está congelando. Se colocarmos um becker com água pura, ela se congela.
É por isso que o mar não se congela, nem no Polo Norte. Imagine só com tanta quantidade de água salgada que temos no planeta. E por último, o estado gasoso. Vejam, eu vou colocar essa água para ferver e observem o quanto de fumacinha está saindo. Ela chama-se vapor. Porém, o vapor não é a única forma de termos água nesse estado. Na verdade, o vapor de água é diferente de água no estado gasoso. No estado gasoso, as partículas ficam muito afastadas umas das outras e não formam pequenas gotas como no vapor. A água no estado gasoso, bem como no vapor d'água, ocupa espaço, que se adapta aos recipientes em que se encontra. A diferença está no fato de que, se não tamparmos o recipiente que contém água nesse estado físico, a água escapará para a atmosfera e ocupará um maior espaço. Então, além de não ter forma definida, o estado gasoso pode ocupar espaços ou volumes diferentes. É verdade, se minha mãe está cozinhando arroz, por exemplo, se ela coloca a tampa, quando a gente levanta a tampa dá para ver até as águas que ficaram, do vapor. Enfim, esses são os estados físicos da água. Smile and Learn. Nossa, que calor! Ei, olá! Estou preparando uns picolés de morango. Com o calor que está fazendo, eu fiquei com vontade. Mas para eles ficarem sólidos como estes, eu tenho que congelá-los e esperar um pouco. O quê? Você não sabe o que é sólido? É um dos estados da matéria. Não se preocupe, eu te explico rapidinho. A matéria, a substância da qual todas as coisas são feitas, pode ser encontrada em 3 estados: líquido, como este suco de morango, sólido, como este picolé, e gasoso, como o vapor desta panela. A bebida que tomamos está em estado líquido. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está, e o volume é sempre o mesmo. As partículas estão separadas e podem se mover. Você está vendo como elas se movem? Parece que estão dançando. Os picolés que comemos estão em estado sólido. A característica principal da matéria em estado sólido é que ela tem forma e volume constantes. As partículas estão organizadas e juntinhas. Tá vendo? Por último, o estado gasoso. O vapor da panela está em estado gasoso. A matéria em estado gasoso pode mudar de volume e de forma, ocupando todo o espaço do recipiente no qual está. Viu? As partículas estão muito separadas e podem se mover livremente. Olha só, elas parecem um pouco loucas. Você entendeu tudo? Vamos revisar. A matéria pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A matéria em estado sólido sempre tem a mesma forma e ocupa o mesmo espaço. As partículas estão organizadas e juntinhas. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. Sempre ocupa o mesmo espaço. Além disso, as suas partículas estão separadas e podem se mover. A matéria em estado gasoso tem volume e forma variáveis. As suas partículas estão muito separadas e se movem livremente. Isso é tudo sobre os estados da matéria. Muito interessante, né? Bom, eu tenho que ir, senão eu não vou vender nenhum picolé. Tchau! Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. Agora, a atividade na página 99 diz o seguinte: a mãe de Sara preparou um suco de laranja e despejou em formas de sorvete
e em seguida ela colocou as formas no congelador e no dia seguinte as retirou de lá. Parecido com o exemplo lá da página 97, quando a mãe de Murilo está na cozinha e Murilo está colocando água nas forminhas para levar ao congelador para formar gelo. Aqui é sorvete. A mãe de Sara agora que vai preparar suco de laranja para formar sorvete. Então, na letra A, escreva 1 para o estado físico em que se encontra o suco quando a mãe de Sara o colocou nas formas de sorvete. Então, colocou. São 2 procedimentos aí. Ela usou a água, usou o líquido, está colocando na forminha. É o quê? É sólido ou líquido, Aí depois que você responder, que é o número 1, o número 2, você vai dizer, Sara colocou nas formas de sorvete. O 2, para o estado físico em que o suco estava no congelador no dia seguinte. Então, assim que ela está colocando, é o quê? É líquido ou é gasoso? Aí você vai colocar. Se for líquido, você coloca o número 1. Se for gasoso, você coloca o número 1. Aí, no outro dia, no dia seguinte, como foi que ficou o líquido que ele colocou? Ficou sólido, gasoso ou líquido? Aí você coloca o número 2, certo? Então, vai sobrar 1 aqui, só vai ser utilizado 2. Você vai dizer como ficou o suco de laranja, antes e depois. Antes, ele era o quê? Era líquido ou era sólido? Depois, ele ficou sólido ou ficou líquido, certo? Só colocar o número 1 ou 2. No segundo, tem assim. Nas salinas, a água do mar é encaminhada a tanques rasos para que o sal seja separado da água. Então, aqui a salina é separação do sal da água. Nesses tanques, ocorre uma mudança de estado físico da água com auxílio da luz solar e dos ventos. Após esse processo, o sal se acumula no fundo dos tanques. Então, há um processo, de separação, isso feito na água do mar, através das salinas. Essa salina é localizada lá no Rio Grande do Norte. Aí agora o que vocês irão responder? Qual é o nome da mudança de estado físico que ocorre com a água no processo de obtenção do sal em uma salina? Esse exemplo é parecido com o lá da página 98, certo? Vocês vão observar, vão ler novamente a página 98 e entender melhor a questão aqui das salinas. Quando houve a separação aqui no tanque, rasos, para que o sal seja separado da água. Então, vai separar o sal da água. Esse processo físico é chamado de quê? Só para vocês relembrarem. É de vaporização, de condensação, aí difusão ou de solidificação. É um desses 4 que vocês irão responder aqui, certo? Na página 99. Bom, pessoal, as questões são essas. Tem mais explicação do que quesito, certo? Então, peço que vocês observem com atenção, leiam direitinho e respondam as questões. Após concluir, peço que envie para que eu faça as correções. Também, no momento que vocês sentirem dúvida, estiverem com dúvida, entre em contato para que a professora possa auxiliar nas atividades, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Fique agora com as informações do agronegócio. Com certeza absoluta, o sal que você utiliza no dia a dia sai de uma represa como essa. Essa água que cobre essa represa, ela veio do mar através de um bombeamento e percorreu cerca de 70 quilômetros. Esse tanque tem aproximadamente 80 centímetros de profundidade e mais ou menos 10 mil metros quadrados de área. São inúmeros por aqui. E é aqui
que vai acontecer através da evaporação da água, a concentração e a formação de cristais de sal, conhecido como cloreto de sódio. O cloreto de sódio, o ponto ideal de concentração, de cristalização, ele fica em torno de 26 a 25 graus Balmer. Quanto mais graus ele tem, mais a água é mais grossa, em termos gerais, e mais sais estão concentrados. E dentre estes sais está o cloreto de sódio. Após 6 meses, a água que ainda permaneceu no tanque, ela é retirada e bombeada novamente ao mar, e aí pode-se notar o sal ou cloreto de sódio cristalizado no fundo do tanque. Essa camada de sal tem 30 centímetros de espessura e é como se fosse uma camada de concreto muito dura. A partir desse momento, começa mais uma etapa na produção de sal, a colheita dos cristais. O sal, ou cristais, ele é retirado com um equipamento especial e colocado nessas caçambas conhecidas como quibrás. A cada 3 minutos, um trator sai carregado com sal e segue para um processo importante, a lavagem dos cristais. Então aquele equipamento, aquela caçambinha que é a quibrás, que a gente chama, ela vem, traz o sal na etapa de colheita para o processo de lavagem. Aí nessa lavagem, o que é que vai acontecer? Nós vamos lavar o sal com água salgada também. Porque se eu lavar o sal com água doce, eu vou ter uma dissolução e uma perca econômica do sal. E nessa lavagem é uma etapa primordial, porque eu vou retirar os insolúveis que estão contidos no sal, que no caso areia, restos de vegetais, né, qualquer material que possa vir a ser impureza no produto, e vou retirar também principalmente cálcio e magnésio, que são impurezas químicas que estão no próprio processo. E elas vão ser retiradas no processo de lavagem. Então essa etapa é a etapa final, onde eu vou polir o grão do sal e obter aí, a gente consegue obter na pureza do sal, teores de 99,7% de pureza do sal, e ele vai ter uma qualidade superior, uma qualidade maior para ser usado tanto no consumo animal como no consumo humano e nas diversas finalidades que a gente usa aí o sal marinho, o cloreto de sódio. Depois do processo de lavagem, o sal ele vai para a pilha, e na pilha ele vai acontecer o processo de cura do sal. O que seria a cura do sal? Seria a perca de umidade, né, e a perca de cálcio e magnésio, principalmente magnésio, que é mais solúvel em água. Então nessa etapa, com a insolação, né, com o próprio sol, vai haver a perca de umidade e o sal já vai ficar apto para entrar na refinaria e fazer o seu beneficiamento. Quer dizer, o sal que nós estamos vendo nessa pilha, nessa montanha de sal aí, ele já está pronto, basicamente pronto. Isso, ele está pronto para a etapa de beneficiamento. Ele vai entrar dentro da refinaria e lá ele vai entrar para o processo de moagem e secagem, a parte de peneiramento, e aí você vai ter os diversos tipos de sais, que é sal refinado, sal granulado, sal micronizado, sal para churrasco. Então todos os segmentos aí que abrangem o cloreto de sódio. No beneficiamento, vários tipos de sais são produzidos. Sal para consumo humano, para a indústria farmacêutica, para a indústria têxtil, para a indústria animal e também para outras finalidades. O sal para consumo humano ele é um sal moído, é um sal adicionado de iodo, que é obrigatório, e o sal para alimentação animal não. Ele pode, por exemplo, ir adicionado de iodo ou não, ele pode ir com uma granulometria maior ou não. A indústria que nossa equipe visitou está localizada em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Está entre as 3 maiores do Brasil. Produz 200 mil toneladas de sal por ano, numa área de 1.800 hectares, e gera, em média, 400 empregos.